Salve motociclistas, Clayson! Talvez você já saiba que a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, foi até a posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E talvez você também já tenha recebido aí uma série de talvez memes, enfim, de críticas por parte daqueles que se consideram a direita, né? Especificamente a extrema direita, com críticas ferrinhas a respeito dessa postura da Gleisi em ir lá e ficar de joelhos para a Venezuela. As pessoas exageram um pouco. Mas o que eu posso dizer para você a respeito disso? Não tem mais por onde, não tem mais espaço para que a gente possa definir essa atitude da Gleisi como uma gigantesca cagada. Uma cagada que vem, inclusive, através de uma postura ideológica cega, torta e, acima de tudo, paranoica. A gente vê todos os dias isso aqui na internet. A gente vê as pessoas que se perdem nessa questão da ideologia. E o PT, ele já vem demonstrando isso já faz um bom tempo. Existem algumas alas dentro do PT que se perdem num radicalismo imbecil. E isso fez com que muitas pessoas, e eu me incluo entre essas pessoas, muitas pessoas se afastassem do PT e tivessem até um certo nojo de algumas posturas, porque realmente parece que eles não conseguem reconhecer a realidade tal como ela é. Por que isso acontece? Porque estão embriagados numa ideologia. Então, o que ocorre hoje? Se você é uma pessoa da esquerda, você praticamente se sente obrigado a defender uma ditadura como a do Fidel, né? A ditadura que o Fidel até já morreu, mas vamos colocar aqui a ditadura cubana. Você se sente quase que obrigado a defender o Maduro, por exemplo, sendo que, cara, o Maduro é o governante mais incompetente do planeta Terra. No planeta não existe um país, nem países em guerra, que tenha uma situação pior do que a Venezuela provocada pelo seu governante. Então o Maduro, ele leva milhares de pessoas à morte, à fome, à miséria, e as pessoas acham que simplesmente pelo fato de um dia ele dizer que é esquerda ou ele combater o imperialismo yankee, que isso é o suficiente para legitimar o governo dele. Então, o que eu preciso dizer para você? Você sabe que a gente, ultimamente eu até estou brincando aqui com as aberturas, justamente para desconstruir algo que as pessoas acham que eu tenho apego, né? Você tem apego à palavra progressista, então você abre o seu vídeo com salve progressistas. Cara, eu não tenho apego a absolutamente nada, eu sou anarquista. Então a grande verdade é que a gente cria uma identidade aqui, sim, até para avisar as pessoas qual que é a nossa postura, mas muitas pessoas que se julgam, digamos então, esquerda ou que se julgam progressistas, se sentem muito incomodadas com uma situação estúpida como essa de ver um líder de um partido aqui no Brasil, o maior partido do Brasil, se dirigir até um presidente corrupto, safado e, acima de tudo, assassino! Assassino! E aí as pessoas acham que, puxa vida, se eu criticar, aí eles vão falar que eu não sou mais esquerda. Dane-se! Pode falar que eu sou extrema direita. Dane-se! Dane-se! Eu não vou perder a minha razão, cara. Eu não vou perder o meu bom senso. Eu estou aqui na internet procurando me expressar para que a gente possa ter um foco nas pessoas. Por isso a questão do progressismo, por isso a questão da esquerda, do chamado esquerdismo, porque o foco está no povo, ou pelo menos deveria estar, né? Porque num caso como esse, como que você vai dizer que o governo Maduro, o foco está no povo? Como que você vai dizer um negócio desse? Então, para mim, não é um governo de esquerda. Para mim, não é um governo progressista. Se for um governo de esquerda, não é progressista. É uma ditadura, e uma ditadura sanguinária. E mais, o governo Maduro, da forma como está, ele pode sim provocar uma guerra civil.
Porque as pessoas estão revoltadas mesmo, porque elas estão morrendo. E isso precisa ser dito. E você falar uma coisa como essa, que é uma verdade, não te torna um direitista fanático, nem tanto um esquerdista. Te torna uma pessoa de bom senso, uma pessoa que vê a realidade como ela é. Isso é que é importante. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui, primeiro para dizer o seguinte, toda vez que eu faço um vídeo contra o PT aqui, vem um monte de pessoas aqui para dizer que eu não sou esquerdista. Não, você não é esquerdista. Você está fazendo um papel para a direita. Então, mais uma vez, dane-se. O segundo ponto, e esse é o que é o mais importante de todos, tá? Não se deixe infectar por uma ideologia barata que faz com que você deixe de pensar nas pessoas para pensar numa porcaria de uma ideologia que não serve para nada, que não põe comida na boca das pessoas. Então a ideologia, ela não pode, não deve estar acima das pessoas. Porque muitas pessoas falam, então, Cláudio, como é que vai ser? Vai entregar isso para os direitistas? A direita da Venezuela é sanguinária, é terrível, é a pior direita do mundo, tá na Venezuela. É a pior direita que existe. E entregar o governo para aquela direita, realmente é uma situação horrível. Mas, quando você tem uma inflação de 1 milhão por ano, 1 milhão, quando você tem uma vida de um povo completamente comprometida, cara, não é possível que você não consegue entender o que está acontecendo na Venezuela. Você precisa entender. A situação é horrível. Ah, Clayson, mas lá tem a maior reserva de petróleo do mundo e todo mundo está de olho na reserva. Cara, eu entendo todas as questões, eu entendo o problema dos embargos, eu sei que os embargos são injustos, eu entendo que as pessoas estão fazendo tudo isso por conta do dinheiro, por conta do petróleo, eu entendo tudo isso. Porém, meu amigo, fosse eu Maduro com toda a minha ideologia, eu simplesmente ia pedir o meu boné, cara. Ia pendurar chuteiras, porque eu simplesmente ia perceber que eu não ia ter condições. O Maduro tem que se dar conta que ele é incompetente. Incompetente. E se não dá para fazer uma abertura, se o grande problema deles é ter um governo de direita, então ele precisava pelo menos sair e colocar um outro de esquerda no lugar que pudesse pelo menos dar conta da situação. Porque a verdade é que do jeito que tá, não dá. Ele foi eleito para mais 6 anos, é um cara que alterou a Constituição do país, é um cara que nessa última eleição ele não permitiu que os observadores internacionais participassem do pleito. É uma eleição completamente... Como que você não vai acreditar que não tem fraude? Por outro lado, menos de 40% da população foi votar. Então, meu amigo, o que eu quero dizer para você, na verdade, é o seguinte. Infelizmente, muitas pessoas, por conta de uma ideologia, elas vendem a sua alma. E eu não quero que, pelo menos aqui no canal, você entenda que eu faço isso. Muito pelo contrário. Eu preciso que você compreenda que este canal, ele, de forma muito clara, ele abomina isso. É abominação. É abominação. Abomina. Porque a grande verdade é que se a gente não tem como foco a população, o povo, o cidadão, você já perdeu completamente a possibilidade de fazer algo. E hoje o que acontece na Venezuela é isso. Um grupo muito pequeno de pessoas que fazem parte do governo e que são privilegiados e toda a população pagando por isso. E aí quando o cara vai fazer um discurso, é a direita yankee, é não sei quem fascista. Eu, por exemplo, não vou mais chamar o Bolsonaro de fascista porque o Maduro fala isso. E eu não quero me igualar a ele. Eu não quero me igualar a esse cara. Certo? Assassino covarde. Dane-se que é de esquerda. Dane-se que é de esquerda. E eu não acredito que seja de esquerda. Pelo menos progressista eu tenho certeza que não é. E nós precisamos acordar para essa realidade. Mais do que nunca, se você é do PT, você precisa ter uma conversa séria dentro desse partido. Porque esse partido está caminhando para a desgraça total. Eles não sabem mais ouvir a voz do povo. Eles foram eleitos pelo povo, eles mantiveram o seu poder
pelo povo e eles não conseguem mais ouvir a voz da população, do povo. E o povo hoje já sabe que aquele país é uma ditadura. É um absurdo você ver Boulos e outras pessoas da esquerda dizer que é uma democracia aquilo, porque tem eleição, sendo que a eleição é fraudada, sendo que o cara mudou a Constituição, sendo que o cara está no poder, vai ficar décadas no poder, certo? E as pessoas não acham que aquilo é uma ditadura. É ditadura sim! Então, se você não está vendo pessoas da esquerda criticar o Maduro, criticar a Venezuela, é porque você está vendo que muitos ainda estão cegos. Cegos. E para mim realmente me importa muito pouco, quase nada, que ainda haja essa questão de pessoas querendo insistir em uma situação ideológica que, na verdade, não ajuda em nada ao próximo. Então, Glaze, o que você fez foi errado. Você não só comprometeu o seu partido, você compromete todos aqueles que se julgam esquerda, que se julgam progressistas, porque todos nós estamos sendo julgados pela sua atitude. E a sua atitude, Glaze, foi imbecil, estúpida e inconsequente. Dê o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, esteja conosco. Até a próxima. Glaze, que cagada, velho.